Boa noite, irmãos, graça e paz, que o Senhor esteja com você durante essa live e que o nosso Deus possa nos abençoar por intermédio da sua palavra. O texto que nós vamos ler hoje está no livro de Marcos, capítulo de número 2, Marcos, capítulo 2, e que esse texto realmente possa falar conosco, que o Espírito Santo possa nos encher com a sua presença e que tenhamos momentos em que realmente venhamos desfrutar do conhecimento da sua palavra. O texto que nós vamos ler hoje está no livro de Marcos, capítulo de número 2. Marcos, capítulo de número 2, é o nosso texto principal. Nós vamos fazer aí uma leitura de alguns textos, respectivamente, no livro de Provérbios e no livro de 1 Coríntios, mas você não precisa se preocupar aí em procurar os textos. Nós vamos fazer a leitura aí apenas com o objetivo de ilustrar aí a nossa mensagem. Então, que realmente seu coração esteja aberto, os seus ouvidos, a sua mente possam estar abertos aí para receberem a palavra do Senhor. Antes de nós orarmos, nós colocamos aí no Facebook em relação ao nosso retorno, que será no dia 19 de julho, tá? Com os cultos no período da manhã. Então, 19 de julho, nos mesmos horários que nós estávamos fazendo aí antes do período de isolamento social, às 9 horas a nossa escola dominical, às 10 horas o nosso culto de louvor, o culto da família. Então, 19 de julho é o nosso retorno. Estejam já orando por isso, para que Deus nos abençoe, para que tudo aí ocorra da forma correta até chegarmos esse dia. Vamos preparar toda a igreja, adequando aí aos protocolos de saúde, em relação ao distanciamento, uso de máscara, álcool em gel, também como eu disse, o distanciamento entre os bancos. Então que você já esteja em oração, tá? Para que Deus esteja nos abençoando. Até o dia 19, nós vamos então aí estar preparando tudo para que possamos ter aí momentos de adoração ao Senhor, respeitando os decretos aí estaduais, municipais, relacionados ao isolamento, ao período de quarentena, mas também que nós também possamos cultuar com segurança, tá? Lembrando sempre que aqueles que porventura não se sentirem aí tranquilos, seguros para estarem ali, ficarão à disposição para estarem conosco ou não, tá? Bom, então Marcos, capítulo de número 2, o texto que nós vamos ler, eu vou orar e que na sequência o Espírito Santo fale ao nosso coração. Deus amado bendito, nós queremos te louvar por mais um momento em tua presença, te agradecemos por essa semana, te agradecemos por esses dias que se passaram, na certeza de que o Senhor esteve conosco. E é mais uma vez que nós invocamos a tua presença nesse momento, que o Senhor venha tocar nas nossas vidas, que aquilo que nós venhamos retirar da tua palavra tenha a aprovação do Senhor, tenha a direção do Senhor, para que esses momentos aqui não sejam momentos apenas de estarmos assistindo um vídeo, mas que seja um momento de aprendizado da tua palavra. Fala conosco, nós já te agradecemos por esse rico privilégio, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, Marcos capítulo de número 2 é o texto que nós queremos ver com os irmãos. Como eu disse, eu vou usar aqui alguns textos para nós ilustrarmos esse momento. Então, Marcos capítulo de número 2, tá? Vamos ver apenas alguns versículos e é uma passagem bastante interessante, exatamente porque com ela nós aprendemos um pouco sobre amizade, sobre fé, sobre comunhão com Deus, comunhão com a palavra, mas principalmente nas nossas relações, tá?
Esse é o objetivo dessa mensagem, é isso que nós pretendemos extrair desse texto que nós vamos ler de Marcos, capítulo de número 2. Eu repito um pouco mais, porque alguns irmãos entram aí na sala um pouquinho depois. Então, eu quero primeiro aqui ler um texto que está em Provérbios, capítulo 17, versículo de número 17, que diz assim: em todo o tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Então, em todo o tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Eu gosto bastante, né, desse versículo que está aí no livro de Provérbios, exatamente porque ele enfatiza essa questão da amizade. E em alguns momentos na nossa igreja, quando tivemos aí a oportunidade de falarmos sobre isso, nós sempre reforçamos, né? Há uma diferença em termos alguém que nós temos aí um leve grau aí de conhecimento, né? Então, quando nós dizemos que essa pessoa é um colega, um conhecido, e é diferente quando nós podemos denominar essa pessoa, ou caracterizar essa pessoa como amigo. E aqui no livro de Provérbios, então, ele ressalta essa característica. Ele diz que em todo o tempo nós devemos amar o amigo, porque na hora da angústia, né, na hora que nós mais precisarmos, então verdadeiramente nasce o irmão, ou seja, o amigo fiel, o amigo verdadeiro, o amigo que está conosco não apenas nos momentos bons, mas também nos momentos ruins. Ao preservarmos essa amizade, a Bíblia nos diz que quando surgir angústia e quando nós precisarmos desse amigo, então nós teremos aí o nascimento de um irmão. Para nós entendermos o valor da amizade. Isso retratado num dos episódios de amizade de maior comprometimento, que é o caso de Davi e Jonatas, né? O quanto Davi sofre, né, pela perda do seu grande amigo, né? Então nós vemos aqui a importância que a Bíblia dá a essa relação. E aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, também você não precisa se preocupar, eu vou ler aqui os textos. Nós vamos daqui a pouco voltar para o nosso texto principal, que é Marcos, capítulo 2. Mas em 1 Coríntios, capítulo 5, Paulo escrevendo uma carta aos Coríntios, ou à igreja de Corinto, ele está falando a respeito de um determinado comportamento, de um determinado indivíduo, mas a partir do versículo 9 de 1 Coríntios, capítulo de número 5, ele diz assim, olha: já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Então, Paulo aqui na NVI, ele faz uma advertência, né, em relação à igreja, ou aqueles irmãos, dizendo que eles não deviam associar-se com pessoas imorais. Aí, se nós olhássemos e fôssemos seguir esse princípio, como que seriam então as nossas relações? Né? Com quem nós nos relacionaríamos? Ou seja, na faculdade, no nosso local de trabalho, nas relações com a nossa vizinhança, porque com certeza não vamos ter no nosso ambiente, né, de relacionamento social, né, nas nossas relações, sempre pessoas que compartilhem da mesma fé que nós. Sempre estaremos juntos a pessoas que têm pensamentos, comportamentos, crenças diferentes, pensamentos religiosos diferentes. Então, como que nós nos relacionaríamos com essas pessoas? Pensando que no nosso dia a dia, nós, para nossa sobrevivência, nós também precisamos de pessoas que não necessariamente compartilham da mesma fé que nós. Ou seja, quando eu vou à padaria, quando eu vou ao supermercado, quando eu vou ao açougue, à farmácia, nem sempre, né, eu vou ter à minha disposição pessoas que sejam proprietários desses tipos de comércio que necessariamente sejam... penso exatamente como eu em relação à minha fé. Ou seja, eu, né, terei que comprar de ambientes ou de comércio ou de empresas que não estarão, num primeiro momento, a princípio, compartilhando o mesmo pensamento que eu em termos de fé ou de crença.
E eu não me prendo a isso quando eu vou a qualquer um desses lugares. Ou seja, se eu vou à padaria, se eu vou ao açougue, à farmácia, se eu vou à oficina levar o carro para consertar, eu não tento antes me certificar qual é a fé, qual é a religião que essa pessoa professa. Se ela mesmo acredita em Deus ou se ela não acredita em Deus, quais são os pensamentos dela. Isso não é o que está em questão naquele momento, porque eu espero que seja executado um serviço, ou seja me fornecido um serviço que eu estou indo atrás. Então aqui o apóstolo Paulo faz essa advertência, mas aqui ele mesmo acaba respondendo, quando ele diz, olha, com isso, no versículo 10, não me refiro aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, aos ladrões, aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo. Ou seja, ele está querendo dizer, eu não teria como me relacionar no mundo em que nós estamos com pessoas que sempre compartilham da mesma fé que eu. Ou seja, em alguns momentos eu estarei compartilhando de momentos, até mesmo de conversa, com pessoas que estão numa condição diferente da minha. E aí ele diz, não é assim que eu estou dizendo para você, porque se fosse assim eu diria para vocês saírem do mundo, ou seja, não haveria condições de vocês estabelecerem qualquer vínculo aqui. Mas o versículo 11 ele diz, mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas você não deve nem comer. Ou seja, a ressalva que ele faz não é a nossa relação com aqueles que não compartilham da mesma fé, mas é aqueles que, ao compartilharem da mesma fé, têm comportamentos como esses. Então ele diz, pois como haveria eu de julgar os que estão fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão de dentro? Deus os julgará os de fora. E aí ele faz ele diz, olha, com essas pessoas, no versículo 11, ele diz, olha, vocês não devem nem comer. Ou seja, com as pessoas que se dizendo, pessoas que compartilham da mesma fé e tiverem um comportamento totalmente diferente, é com esses que nós devemos nos preocupar. Ou seja, porque aí eu fiz essa pequena leitura para fazermos um paralelo com o nosso texto principal. Como que deve ser então a nossa relação com as pessoas que estão à nossa volta? Que não necessariamente, como eu disse, compartilham da mesma fé. Então, Mateus capítulo 2, nós temos uma passagem muito interessante, e fazendo, como eu disse, um paralelo, porque aqui nós vemos no livro de Provérbios, que no momento da angústia, a amizade que nós preservamos, a amizade sincera, a amizade fiel, que no momento da angústia nascerá um irmão. Eu particularmente posso dizer, que tenho amigos, tenho pessoas muito queridas, que muitas vezes não compartilham do mesmo pensamento, da mesma fé que eu. Mas isso não impede de que eu os considere amigos verdadeiros, ou seja, em momentos de dificuldades, em momentos de angústia, nasceu o irmão. E não, muitas vezes compartilhamos do mesmo pensamento, seja religioso, seja o pensamento que for. Então a gente tem esse texto aqui, Marcos capítulo 2, ele diz assim, e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Então, quando Jesus aqui adentra novamente em Cafarnaum, as pessoas souberam que ele estava ali e souberam que ele estava em casa. E nós já vimos isso em outros momentos, que sempre a presença de Jesus era motivo para um ajuntamento, para se amontoarem pessoas. Sempre nós observamos isso na questão das multidões que acompanhavam Jesus. Então aqui Jesus entra em Cafarnaum, na sequência, as pessoas ficam sabendo que ele está em casa e se dirigem para lá. Versículo 2, e logo se juntaram tantas pessoas se juntaram, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra.
Ou seja, eles ficam sabendo que Jesus está em Cafarnaum, as pessoas começam a se dirigir para lá, pessoas sedentas, pessoas sedentas das mais variadas formas, por uma angústia, por um medo, por uma preocupação, por uma enfermidade física, por uma enfermidade espiritual, por um abatimento da alma. As pessoas, quando souberam ou quando ficavam sabendo que Jesus estava em determinado lugar, se dirigiam ali. E Jesus estando na casa, as pessoas se ajuntaram de tal forma, e eram tantas pessoas, que aqui a Bíblia diz que eles não cabiam, evidentemente, na casa e se aglomeravam ao redor da casa. Junto à porta, nem ali eles cabiam, quer dizer, fecharam porta, fecharam ali possíveis janelas, todos aqueles ambientes foram cercados por aquelas pessoas. E aí a Bíblia diz aqui no versículo de número 2 que Jesus anunciava-lhes a palavra. Ou seja, uma coisa que nós sempre estamos batendo na tecla, irmão, a importância da palavra. Ou seja, sempre que Jesus tinha a oportunidade, antes de qualquer coisa, antes de multiplicar pães e peixes, antes de realizar milagres, né, quando ele percebia essa aglomeração de pessoas, ele aproveitava aquele momento para lançar a palavra. Ou seja, a palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que vivifica, a palavra que dá vida eterna. Então, essa era a preocupação de Jesus. Jesus, vendo aquele ajuntamento ali de pessoas à porta daquela casa, ao redor daquela casa, aproveitou para anunciar-lhes a palavra. E nesse momento em que ele estaria anunciando a palavra, versículo 3, vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4 homens, né? Ou seja, 4 pessoas trazem ali, 4 amigos trazem aquele paralítico até Jesus. Então, como eu disse, as pessoas procuravam Jesus pelos mais variados problemas, pelas mais variadas dificuldades. E aqui nós vemos que esses homens estão ali se dirigindo até Jesus, né, trazendo um paralítico com eles. E eu fico imaginando a cena e pensa ele chegando ali diante daquela cena, a casa rodeada por pessoas, né? Não tinha como passar pela porta, como eu disse aí, em caso da existência das janelas e se porventura estivessem abertas, eles também não poderiam passar por elas. Então, como que eles poderiam adentrar aquele ambiente? E aqui a gente tem que pensar, irmãos, em algumas características desses homens. Primeira coisa, o que faz com que aqueles homens se desloquem, e aqui não sabemos a distância que eles percorreram, trazendo aquele homem, trazendo aquele paralítico, nós não sabemos quanto tempo eles levaram para chegar até ali, o quanto de esforço foi exigido daquelas pessoas para que eles chegassem até aquele lugar, mas uma coisa havia neles, fé. Né? Ninguém faz um deslocamento desse, ninguém faz um esforço desse para estar com Jesus caso não exista uma fé genuína. Então veja, eu posso ir à igreja, eu posso levantar cedo para ir à igreja e agora estamos num período de inverno, como é bom ficar na cama logo pela manhã, parece que a hora que o sono está melhor ainda, que a cama ainda está mais agradável. Como é difícil, né, ter que sair, ter que me trocar para ir à igreja. Mas eu faço isso principalmente por uma coisa que me impulsiona, que é a fé. Ou seja, a fé de que ao fazer isso, ao ir à casa do Senhor, de algum modo eu serei abençoado, né? Eu serei visitado pela sua presença. Estar na casa do Senhor é um prazer para nós, mas também um prazer movido pela fé. Eu faço esse deslocamento, eu faço esse movimento porque eu acredito que Deus sempre pode fazer algo pela minha vida, pela vida dos meus. Então esses homens trazem aquele homem, aquele paralítico. Então a primeira condição aqui, esses homens têm fé. E agora eles estão diante de uma situação de adversidade, né? Como que eles fariam para colocar aquele homem, né, diante de Jesus? O que eles precisariam fazer?
Qual o movimento que eles deveriam fazer para que aquele homem fosse visto por Jesus, né? Porque a condição deles era, ele precisa ser visto por Jesus. Por isso que nós sempre falamos, por que eu tenho que ir à igreja? Por que eu devo ir à igreja? Porque eu preciso ser visto por Jesus, né? Eu preciso ser visto pelo Pai. E a melhor forma de ser visto por Ele é indo à casa dele, é ir cultuar, ir orar, ir louvar. É o melhor meio, né? A melhor forma de sermos vistos pelo Senhor, estar na casa do Pai. Por isso que deve ser sempre para nós motivo de agradecimento, de louvores ao Senhor, pelas oportunidades. Nós estamos aí praticamente há quase 100 dias aí distantes da casa do Senhor. Como faz falta, né? Como é importante estarmos ali, como é bom saber que a igreja está aberta para orar, para buscar ao Senhor, nos nossos cultos de oração, que por tantas vezes o Senhor respondeu, por tantas vezes o Senhor nos abençoou, por tantas vezes, né, sentimos a presença dele. Então aqui nós vemos os homens que demonstram, em primeiro lugar aqui, uma amizade genuína, porque são 4 pessoas, né, que se juntam para levar esse homem ali. Talvez, e é bem provável que não, uma pessoa teria uma grande dificuldade para levar esse homem. Não sabemos a estatura, o peso, né, a condição desse homem, como que eles prepararam, né, esse equipamento para levá-lo até lá, se era uma maca, o quanto era improvisada isso, mas esses homens foram. Né? E agora, então aquilo de 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais, não vale muito para isso, né? Porque 1 aqui provavelmente seria pouco, 2 seria bom, mas aqui eles têm 4, que seria melhor ainda. E é o que aconteceu, né? Distribuíram o peso, né, para conduzirem esse homem. E então nós vemos aqui o quanto esses homens abrem mão do seu tempo, né, do horário, do dia. Nós não sabemos o que esses homens estavam fazendo, mas de alguma forma eles renunciaram ao seu tempo, renunciaram a si mesmos para poderem estar conduzindo alguém para ser curado. Veja, irmãos, por isso que eu fiz aquele paralelo nos livros que nós lemos anteriormente. Tanto Paulo escrevendo aos Coríntios ou à igreja de Corinto, e no livro de Provérbios, a importância da amizade e a importância de que muitas vezes, para ganharmos alguém para Cristo, não necessariamente, é evidente que essa pessoa, se nós estamos querendo trazê-la para a mesma fé, para compartilhar da mesma crença que nós estamos partindo do princípio que é alguém que precisa ser conquistado. E não necessariamente eu vou conquistar essa pessoa simplesmente abrindo a Bíblia, mas muitas vezes eu vou conquistar essa pessoa a partir do meu testemunho, a partir da minha fé. Mas para isso eu preciso ter um momento de renúncia, né, das minhas crenças, dos meus conceitos, dos meus preconceitos, para que essa pessoa possa ser enxergada também por Jesus. Porque o que esses homens fizeram foi isso, eles saíram de suas casas, abriram mão do seu tempo para que ali eles estivessem levando aquela pessoa até o conhecimento de Jesus. Nós temos na nossa igreja, né, o pastor Wagner, até pouco tempo a Fabi aí, agora está um processo de recuperação aí, pós-cirurgia, mas juntamente ali com a sua família, quantas vezes eles abriram mão de momentos para que eles estivessem ali na presença de pessoas que estão muitas vezes ou que são desprezadas pela sociedade, menosprezadas pela sociedade, mas que precisam de um momento de atenção. E muitas vezes nas noites frias, né, nas noites com chuva, com garoa, abrem mão do conforto para estarem ali reunidos com pessoas que não têm o que oferecer. Pelo contrário, eles estão à espera de alguém que possa levar algo a eles, né? Além do alimento físico, a oração, uma palavra de conforto, de consolo, e nós não sabemos em quanto tempo ou qual o tempo que nós levaremos para colher qualquer tipo de resultado. E esses homens, eles sabiam, nós precisamos dar e colocar essa pessoa diante de Jesus. E agora eles estão ali, né,
por uma distância, eles poderiam ter chegado ali e desistido. Quantas vezes nós achamos que já deu e que não tem mais como insistir em determinada pessoa? Nós temos exemplos da nossa igreja, vários exemplos como pastor, e você com certeza que tem um exemplo de pessoas que você pregou inúmeras vezes e que você poderia ter desistido, mas em determinado momento essa pessoa foi alcançada pela misericórdia do Senhor. Há algum tempo eu encontrei uma pessoa que ela sempre passa em frente à nossa igreja, ela vem da igreja que ela congrega, e quem evangelizou essa pessoa foi um presbítero Benjamin. E aí, esse tempo, nós estamos conversando um pouco acerca da sua conversão e falar do passado e de quanto o nosso irmão Benjamin investiu nele em tempo, em amor, em carinho, né? Não olhando para a sua condição, mas olhando naquilo que ele poderia alcançar a partir da graça do Senhor sobre a sua vida. E ele estava ali dizendo o quanto ele era agradecido ao nosso irmão Benjamin por todo o investimento que foi feito nele. Ainda que ele não estivesse na nossa igreja, ainda que ele não está na nossa igreja, está congregando em outro lugar, mas foi uma alma que foi alcançada por o testemunho de alguém. Ele mesmo diz que às vezes ele fugia ali, né, para encontrar nosso irmão Benjamin, mas hoje é um coração grato. Porque quando o nosso irmão Benjamin olhou para ele, não viu nele os seus defeitos, as suas limitações, não. Ele olhou alguém que, assim como ele um dia foi alcançado, também poderia ser alcançado pelo mesmo amor, pela mesma graça. Então esses homens, eles estão fazendo esforço agora. Versículo 4, eles poderiam ter voltado, né, e desistido daquilo. Versículo 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, então a multidão poderia impedir, a multidão poderia ser um fator para limitar a ação deles. O que eles fizeram? Descobriram o telhado onde estava. Eu fico imaginando a cena, né? Aqueles homens subindo, uma casa que não era deles, uma casa que eles estavam indo para que Jesus visse o paralítico que eles estavam levando. Eles sobem na casa e começam a destelhar a casa. Imagina aí o prejuízo financeiro, né, ao dono da casa, porque tem que pagar aqueles danos. Mas esses homens não pensam em absolutamente nada naquele momento. Eles pensam apenas que aquela vida precisaria ser abençoada. Quando nós nos aproximamos de alguém, nós também temos que nos despir dos nossos preconceitos, né? Nós temos que olhar para aquela pessoa como alguém que também precisa compartilhar do mesmo amor que um dia compartilhamos. Também quando no passado, e como ainda hoje, muitos de nós, nossos erros, nossos pecados, as nossas tentações, fomos alcançados por esse amor. E aqui nós olhamos então que aqueles homens não desistiram. Eles descobrem o telhado onde Jesus estava, fazem um buraco no telhado, né? E aí a gente fica imaginando a quantidade de telha que eles tiraram, né, para que passassem aquele homem, e fazendo um buraco, baixaram o leito que fazia o paralítico. Ou seja, eles não desceram apenas o homem, eles desceram o leito que ele estava, né? O leito em que aquele homem estava sendo carregado, aquela maca, eles descem todo aquele equipamento até onde Jesus estava, para que Jesus visse aquele homem. Ou seja, aqui nós vimos, irmãos, então no tempo da angústia nasce o irmão. Em todo tempo, preserva o amigo, em todo tempo ama o amigo, porque na hora da angústia nasce o irmão. E esses homens, né, fizeram muito, né, fizeram todo o esforço para que aquela pessoa fosse abençoada. Quantas pessoas abrem mão de todo o seu conforto, de toda a sua condição para estar ali junto com pessoas que necessitam? E esses homens fizeram isso. Eu vi essa semana uma reportagem falando sobre o Xande, né, o ex-paquito da Xuxa, que está ali no Níger. Ele está aqui no Brasil agora por um período por causa do coronavírus, né? Está passando aqui um tempo e logo vai retornar para o Níger, falando do trabalho ali. Há 18 anos fazendo um trabalho num dos países mais pobres do mundo,
né? Abrindo mão de todo o seu conforto, abriu mão da fama, abriu mão da sua condição de vida, da sua qualidade de vida para estar ali. Adotou já um número grande de crianças, ou seja, em todo o tempo ama o amigo e na hora da angústia nasce o irmão. E aí esses homens, eles deixam de ser amigos e se transformam em irmãos daquele homem, né? Ao subirem naquele telhado, subirem com a maca, né? Subirem com o leito daquele paralítico, né? Tirarem as telhas, descerem aquele homem para que Jesus o enxergasse. E aí o versículo 5, que é o último que nós vamos ler, Jesus, vendo a fé deles, ou seja, que nós falamos no início, o que aqueles homens tinham era a fé. Ninguém faz um movimento desse se não tiver fé, né? Quando nós estamos com a nossa fé abalada, quando nós estamos muitas vezes até nos sentindo sem a fé, o que acontece conosco? Não temos vontade de sair, não temos vontade de louvar, não temos vontade de orar, não temos vontade de ir à igreja, né? Agora, quando nós temos o mínimo, ou seja, o nível suficiente de fé, lembrando que o Senhor pode e nos dá liberdade de nós pedirmos para Ele nos acrescentar a fé se ela estiver pequena, o que esses homens fazem aqui é um movimento de fé. O Senhor vê a fé daqueles homens. Ou seja, eles poderiam ter desistido, eles poderiam ter ido embora. Irmãos, por isso que nós sempre repetimos aqui nas nossas mensagens, vale a pena insistir com a nossa fé em Jesus. Vale a pena continuar acreditando que Jesus está conosco. Vale a pena continuar acreditando que caminhar com Jesus é o caminho que nós podemos escolher. Não existe lugar melhor para estar do que na presença de Deus. Não existe momento melhor para estar do que na casa do Pai. E aqui nós olhamos e vemos esses homens. O Senhor diz que Ele viu a fé deles, né? E aí então Ele disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Ou seja, o que nós observamos aqui, irmãos? Que aqueles homens fazem todo esse caminho, esse trajeto, para tirar aquele homem daquela condição, para que ele fosse curado por Jesus. Mas além de conseguir, de alcançar a cura para aquele homem, eles alcançam o maior dos milagres, que é o perdão dos pecados. E isso Jesus fez na cruz por cada um de nós. Então, antes de qualquer bênção material que nós possamos receber, antes de qualquer coisa que o Senhor ainda possa nos ofertar com a sua graça e misericórdia, ainda assim, nós já temos algo de muito precioso, porque perdoados estão os nossos pecados. Os nossos pecados foram levados na morte do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. E o sangue dele nos purifica de todo o pecado e de toda injustiça. Então nós olhamos aqui, ele diz, olha, filho, os teus pecados estão perdoados. Ou seja, antes de realizar aquilo que aquele homem havia ido buscar, do que aqueles homens que o carregavam tinham ido buscar, ele traz a maior cura, o maior milagre que nós podemos alcançar em Deus, que é o perdão dos nossos pecados. E isso esse homem teve. E na sequência ele vai ser curado pelo Senhor. Mas antes de qualquer coisa o Senhor diz, olha, a minha maior preocupação na sua vida é com a sua alma. Por isso que eu li aqueles dois textos anteriores, para enfatizar aqui. Esse texto, ele traz um destaque, o valor da amizade. Como é bom saber que nós podemos contar com alguém que é um amigo fiel. E esses homens eram amigos fiéis. Amigos que abriram, como eu disse, mão de todo o seu tempo, tiraram parte do seu dia para fazerem esse deslocamento para chegar até ali. Então, que o Senhor possa permitir que a cada dia os verdadeiros amigos se aproximem das nossas vidas. E muitas vezes, veja, no livro de Paulo, como eu disse, escrevendo aos Coríntios, ele fazendo essa ressalva. Olha,
muitas vezes nós não vamos nos associar com pessoas que vão sempre compartilhar da mesma fé que eu. Não. Às vezes eu terei, né, pelas circunstâncias, pelo momento, que ter, né, uma relação com alguém que não necessariamente tem a mesma fé que eu. Entenda, e ele diz que a advertência é que com aqueles que se dizendo pessoas que compartilham da mesma fé, têm esse comportamento equivocado, tem esse desvio, né, de caráter. Então que Deus tenha misericórdia. Nós não devemos nos tornar amigos de alguém que pensa totalmente igual a nós. Isso seria uma grande utopia. Muitas vezes os amigos pensam diferentes de nós. Os amigos têm gostos diferentes, têm ideias diferentes, mas o que faz com que se juntam, o que se aproximam é a verdade, ou seja, a amizade genuína. Esses homens aqui, provavelmente, estamos falando dos 4 que transportavam e do que estava sendo transportado. Provavelmente não havia uma unanimidade nos pensamentos, mas havia uma unanimidade na amizade. Aqueles homens estavam ali para levar aquela pessoa para ser abençoada. E é isso. A igreja é um espaço que deve estar com a sua porta aberta para receber todos aqueles que querem compartilhar da graça e da misericórdia de Deus. A igreja é um espaço que foi criado pelo Senhor para receber os doentes, para receber os aflitos de alma, para receber os necessitados, para receber aqueles que precisam da palavra de misericórdia e de conforto. A igreja não é espaço reservado a privilegiados, não. A igreja é um espaço reservado àqueles que necessitam da ação de Deus sobre a sua vida. Então, que Deus te abençoe, que Deus te visite durante essa semana e que nós tenhamos a cada dia nas nossas vidas exemplos como desses homens. Não mediram esforços para abençoar o amigo. Não mediram esforços para abençoar esse homem que teve o perdão dos seus pecados e teve a cura dos seus males. Então que Deus nos abençoe e que a cada dia essa palavra soe de forma intensa nos nossos ouvidos, caia nos nossos corações e que tenhamos sempre esses modelos que a Bíblia nos traz como modelos de vida para nós. Eu quero orar por você, para que você tenha uma semana abençoada, para que Deus esteja te visitando. E mais uma vez lembrando, dia 19 de julho, vamos retornar com as nossas atividades da igreja. 9 horas, escola dominical, 10 horas o nosso culto, reforçando aí que seguiremos todas as normas de saúde para que tenhamos ali um momento de segurança em termos de contágio, segurança para os nossos irmãos. Então estejam aí realmente orando para que tudo esteja sendo preparado para que tenhamos aí um conforto para louvar o Senhor e a certeza de que os momentos na casa do Senhor são os momentos melhores que nós podemos desfrutar. Eu quero orar e que você tenha uma semana abençoada. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, por essa palavra, pela certeza de que o Senhor tem falado aos nossos corações. Que nessa noite nós possamos aprender com esses homens, Senhor, que nos trouxe esse testemunho de como deve ser a verdadeira amizade. Não mediram esforços para que esse homem, esse paralítico, fosse visto por Jesus e fosse abençoado por Jesus. Eles conseguiram algo ainda maior, não apenas a cura física, mas conseguiram o perdão dos pecados desse homem. Senhor, e o que nós devemos fazer para conquistar as pessoas que nos rodeiam? Pessoas e amigos que muitas vezes não compartilham do mesmo pensamento que nós, mas também como nós um dia fomos alcançados, nós também acreditamos que eles podem ser abençoados da mesma forma que nós fomos. Então ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a ter criatividade e esforço
prazer em ganhar almas para o Senhor. Esse deve ser o principal motivo da tua igreja. A igreja que deve ser uma porta aberta, uma porta que não discrimina, uma porta que não abomina, mas uma porta que sempre estará disposta a acolher aqueles que vêm de encontro à tua vontade e que vêm de encontro a uma resposta para os seus corações. Eu quero orar assim, certo de que o grande amor de Deus, de que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus serão derramadas sobre a Igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe você e que você tenha uma noite abençoada.